território urbano, da questão da democracia na cidade, segregação, e que, portanto, temos esse ano, esse título da cidade, a cidadania, uma mesa que foca a relação entre violência e segurança, justamente como vocês verão, procurando deslocar o sentido de segurança do lugar mais tradicional, como se pensa, segurança como proteção, e sim segurança como exercício dos direitos, né? Então, para isso nós temos aqui a Paula Miralha, antropóloga formada na Universidade de São Paulo, antropóloga com um trabalho reconhecido na área de estudos da segurança e da prevenção à violência ao crime, diretora de um instituto, um centro voltado a essas questões em Montreal, ela foi durante um tempo, também como consultora da ONU, trabalhando nessa área. O Jailson de Souza Silva é um dos criadores do Observatório de Favelas no Rio de Janeiro, nascido em Brás de Pina, morador da Favela da Maré e outros lugares da Baixada Fluminense, professor na Universidade Federal Fluminense e um ativista dessa questão dos direitos da periferia. E a Renê Uren, nossa convidada da África do Sul, que aqui está, ela é conselheira da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável na área de prevenção do crime e da violência na África do Sul. Ela atua, sobretudo, na municipalidade de Nelson Mandela Bay, e vai trazer para nós a experiência do trabalho que eles fazem nas favelas de lá. A nossa dinâmica será, cada convidado tem 5 minutos para fazer a apresentação do seu ponto de vista em relação à questão, como introdução, e depois nós passamos à conversa. Então, tem a palavra primeiro a Paula Miralha. Obrigada, Miri. Bom dia, é um prazer estar de volta à mesa Zé Kleber. E, de fato, acho que é sensacional que a Flip organize, promova essa mesa. Acho que é extremamente importante que num festival como a Flip exista a oportunidade de se discutir temas relevantes para as cidades em geral, mas temas que são relevantes para Paraty também. Eu queria começar, a gente vai falar sobre violência, segurança e a cidade, eu queria começar contextualizando um pouco o tema da violência e a importância desse tema para o Brasil. Todos os anos, 50 mil pessoas morrem assassinadas no Brasil. E isso não é uma coisa que um ano, excepcionalmente, 50 mil pessoas morreram assassinadas. Todos os anos. Tem essa fala para expressar a gravidade dessa situação, é como a cada semana 2 aviões caíssem toda semana ao longo de um ano inteiro. E, no entanto, o país parece relativamente anestesiado frente a esses números, né? A gente vê muito pouca comoção, muito pouca reação a essa situação que é uma tragédia nacional. Eu acredito que a violência é hoje para o Brasil o que a fome e a miséria já foram para o nosso país. A violência é um elemento definidor das desigualdades, é um elemento reprodutor das desigualdades no país. E por que eu digo isso? Porque as principais vítimas da violência hoje são os jovens, né, homens, negros, moradores das periferias da cidade. E eu falo isso não para simplesmente estigmatizar ainda mais essa população, para mostrar de quais vítimas a gente está falando e fazer essa conexão. Então, por que uma violência desse tamanho, né, com essa expressão, é tão pouco comentada no nosso país? É claro que isso está vinculado a quem são as vítimas primordiais dessa violência. Então, eu queria começar por essa contextualização. E é claro que esses números, eles expressam a fragilidade das nossas instituições. A gente tem falado de uma polícia que, ao invés de proteger, muitas vezes é quem pratica essa violência, um sistema de justiça que não funciona, né? O Brasil é hoje um dos países que mais prende no mundo. A gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e, no entanto, a gente tem índices de violência que não param de aumentar, mostrando que o tratamento que é dado para a violência hoje, quer dizer, o encarceramento, ele não vem sendo eficaz. Mas, mais do que isso, mais da metade da população prisional hoje do Brasil aguarda julgamento. Então, o sistema de justiça tampouco funciona. Mas ela fala também de desigualdades históricas do país, né? Quando eu falo para vocês que são jovens negros as principais vítimas, a gente está falando também de desigualdades estruturais do Brasil, que ainda não foram superadas. Mas esses números de violência, eles falam também do modelo de desenvolvimento atual do país e como ele traduz
como as nossas cidades vêm sendo construídas, né? Os grandes centros urbanos brasileiros hoje são cidades extremamente desiguais, são cidades apartadas, são cidades que, frente à insegurança, vêm apostando no modelo de exclusão e reprodução dessa exclusão. O Brasil, não por acaso, é um dos países que mais investe em segurança privada, em segurança particular, sendo que a segurança é um problema público. Mas as estratégias no Brasil têm sido muito pautadas pelo interesse privado. Então, a garantia da cidadania, a segurança concebida como um direito de interação com a sua comunidade, com seus pares, como um direito de ir e vir e, sobretudo, como um direito à cidade, ela não é concebida como um bem público. Ela é almejada como algo que eu possa simplesmente desejar na esfera privada. E, para isso, eu uso os recursos que eu tenho. E, nesse sentido, a gente pode pensar a segurança vista como outros direitos no Brasil que são também tratados como privilégios, né? Então, a segurança passa a ser um privilégio, ou passa a ser desejada como um privilégio que não é acessível, não está garantido a todos. Eu acho que o que nos interessa aqui, eu acho que essa mesa tem um aspecto muito interessante, que é pensar como a configuração das cidades brasileiras hoje vem contribuindo para a reprodução dessa desigualdade. E eu acho que a gente tem, quer dizer, os processos de urbanização no mundo hoje estão muito concentrados nos países da América Latina e nos países africanos e na Ásia. Então, essa é uma conversa que a gente tem que fazer. Se a gente está pensando num modelo alternativo de urbanização que promova cidades mais harmoniosas, mais igualitárias, que garantam esse direito de ir a vir, que sejam cidades que consigam garantir essa cidadania plena, essa é uma conversa que a gente tem que fazer onde esses processos estão acontecendo. E o Brasil é um desses lugares. A gente tem cidades, um crescimento das nossas cidades que é impressionante. A gente tem novas cidades brasileiras sendo construídas absolutamente do nada. E a gente precisa se perguntar que cidades são essas e quais são os modelos que estão sendo pensados para essa construção de cidade. A gente tem uma divisão clássica das cidades brasileiras, né, entre centro e periferia, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, onde a periferia, o que acontece na periferia parece ser absolutamente irrelevante para quem vive no centro, e o que acontece no centro parece ser absolutamente inalcançável para quem mora na periferia. Então, acho que uma das perguntas que a gente pode se colocar aqui é como a gente promove essa conexão. Quer dizer, como que alguém que vive na periferia usufruir do centro da cidade, ter acesso ao centro da cidade, deixa de ser algo tão excepcional, e como o que acontece na periferia passa a ser relevante para quem vive no centro da cidade. Na verdade, o que eu estou falando aqui é um pouco de superar esse apartamento entre esses espaços, né, essa separação, essa divisão entre esses espaços em cidades como São Paulo. Para além disso, acho que a gente tem outras questões, quer dizer, e aí pensando um pouco no caso de Paraty também, como as cidades brasileiras, algumas vêm crescendo muito, e a gente precisa, é necessária uma reflexão qual é esse modelo de crescimento. Se esse é um modelo de crescimento que consegue beneficiar a cidade como um todo, ou se ele é um modelo de crescimento que está aí para reproduzir determinadas desigualdades. A gente vê não só o caso, né, de Paraty, a gente tem empreendimentos hoje no Brasil, como o caso do pré-sal, que vão transformar várias das cidades. Algumas cidades, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, vão passar por uma explosão de crescimento. Em que medida esse crescimento vai agregar, ou a gente está falando de um desenvolvimento que vai beneficiar o conjunto daquela cidade, ou em que medida esse desenvolvimento vai reforçar as desigualdades que já estavam colocadas aqui? Por que eu estou falando tudo isso? Eu acho porque esses são elementos fundamentais para pensar a segurança e a violência. Existe um impacto direto aí nos níveis de violência, nos níveis de criminalidade e nos níveis de exclusão, quando a gente tem esses processos de urbanização pouco planejados ou nada planejados, né, no caso de algumas cidades, e quando a gente tem um modelo de desenvolvimento que ele por princípio, não includente e não democrático. Então, acho que esses são temas que me parecem relevantes para a gente discutir na manhã de hoje. Legal, obrigado, Paula. Agora eu passo ao Jailson. Bom dia a todos e a todas, né? Em 5 minutos eu queria situar algumas coisas só para ajudar vocês a pensar o sentido de estarem aqui agora nesse momento, né? Tradicionalmente, o maior problema que a gente tem em relação à violência e segurança é o fato de a gente sempre achar que isso é um problema do outro ou que nos atinge na condição de vítimas. Nós nos sentimos pouco responsáveis como promotores da violência. Um país que tem 56 mil pessoas assassinadas
efetivamente, isso não acontece por acaso. Isso acontece a partir de um grau de naturalização das relações estabelecidas na sociedade que permite esse tipo de prática. Certamente aqui, a imensa maioria ficou, como eu também fiquei, muito comovida com a morte da Tintim, a empresária dona do Guimas, na Gávea. E isso nos atinge de uma forma específica, muito forte, profunda. O Globo apontou muitos blogs, colunas, reportagens e mostrava a humanidade da Tintim. Só que são 4.400 pessoas mortas no Rio de Janeiro, que são absolutamente ignoradas e naturalizadas nesse processo. Se eu defino violência como tudo aquilo que agride a dignidade do ser humano. E efetivamente, então, o nosso desafio fundamental é pensar como eu, na minha vivência na cidade, e eu adoro vir na cidade. Tem um livro do Léo Uberman que eu li lá quando eu era garoto, na escola pública, dizia: vá para a cidade e seja livre. A cidade é, antes de tudo, espaço de encontro das diferenças, das possibilidades da gente construir novas formas de experimentar o tempo e espaço, de viver outras experiências existenciais, de encontrar interações com pessoas distintas. Mas a gente afirma o tempo inteiro um processo, muitas vezes, de particularização da existência. A gente só sabe se relacionar com o mesmo. E a gente circula na cidade sem mobilidade, circula de um lugar particular para outro lugar particular. E não nos sentimos responsáveis pelas formas diversas de violência que tem nos territórios e sobre as práticas dos sujeitos. Um candidato a presidente acabou de propor a antecipação da idade penal, por exemplo, para 16 anos. Mesmo sabendo que o sistema penitenciário brasileiro tem uma reincidência de mais de 80%. Efetivamente, muitos daqui certamente concordam com a criminalização das drogas. Muitos daqui concordam com a criminalização do aborto. Muitos daqui têm uma dupla moral em relação a que uma bala, uma morte, por exemplo, na periferia, ou a falta de regulação do Estado que permite que grupos criminosos dominem a periferia, seja uma coisa naturalizada. Então nós nos sentimos vítimas e inseguros. Eu estava uma vez no programa da Leda Nagli e discutindo na época a Cidade das Artes. E falando como seria interessante, nada demais ter a Cidade das Artes na Barra, devia ter muitos equipamentos como esse na cidade. Mas imagine se a Cidade das Artes fosse na área da Avenida Brasil, próximo ao Fundão, a Ilha do Fundão, ao FRJ, do lado da Maré. Ele seria um espaço extraordinário de encontro na cidade. Qualquer pessoa via Avenida Brasil, linha vermelha, vinha linha amarela, chegaria rapidamente ali, isso coroaria uma cidade que busca se encontrar no seu centro geográfico. Ela falou em pleno ar: cruzes, que coisa ridícula, a gente só teria pagode funk, é o real. Estou fora, vamos continuar falando de violência. Porque o tema dela era a preocupação com a violência. Para ela aquilo não tinha nada de violento. Então, se a gente não se coloca efetivamente diante de por que eu penso como penso, por que eu ajo como eu ajo em relação à minha experiência de cidade, nós vamos sempre considerar achando que o outro é responsável pelas violências que nós sofremos. Então, por exemplo, eu me lembro muito quando antes da UPP, que foi implantada no Rio, e o jornal apresentava assim: população de Ipanema não dorme por causa de tiroteio no Cantagalo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todos os moradores de Cantagalo nascem com problema genético, ou uma característica genética, que eles nascem surdos. Então, efetivamente, nenhum deles se incomoda com o tiroteio e são atingidos pelo tiroteio. O tiroteio atinge apenas a população de Ipanema. Essa naturalização que a mídia faz, de que os favelados são absolutamente coniventes ou complacentes ou cúmplices da situação de violência da quais são as principais vítimas, caracteriza muitas vezes a política da UPP. Qual é o problema fundamental da UPP? Eu defendo penhoradamente a UPP. Eu acho que é um avanço em relação à ruptura de uma lógica bélica de enfrentamento. Mas muitos defendem a UPP como uma forma de controle do território e não para garantir efetivamente segurança pública dos moradores das favelas. Então aí você pensa o UPP como uma ação militar, onde o novo chefe da favela se torna o chefe da polícia. E nós temos um Estado policial efetivo e não um Estado republicano. Nosso desafio fundamental é reconhecer segurança pública é importante demais não ficar na mão do Estado apenas e principalmente na mão da polícia apenas. Enquanto a sociedade não reconhecer que a segurança pública é responsabilidade de todos nós, tanto do poder público como a prefeitura, e a gente discute muito que é a prefeitura, como das organizações sociais, então nós precisamos do que nós estamos propondo lá na Maré, que é a minha área de origem, onde eu moro há 25 anos, vivo há 25 anos, saí de lá como morador, mas o Observatório de Favelas é lá, e a gente tem muito trabalho lá. Aqui não vai ser o PP que tem em outros cantos. Porque nós queremos unidade de política pública e não unidade policial pacificadora. Porque a favela não precisa ser pacificada. A favela não está em guerra. É o Estado quem promove muitas vezes a guerra e transforma a favela em arena de guerra. Porque a favela quer segurança pública, como deveria ter em outros cantos da cidade.
Então, você criar unidades policiais pacificadoras numa